Vamos falar de uma coisa que faz bem para a saúde, para o corpo, para a mente, para a alma. O yoga surgiu na Índia, que é também berço das filosofias do budismo e do hinduísmo. A palavra é de origem sânscrita, uma língua presente na Índia e significa unir o ser humano à sua essência. Quem pratica yoga muitas vezes é visto como alguém tranquilo, sossegado, como se ouve por aí, zen. Mas esse não é o único benefício da prática, não. Além da harmonização geral do nosso organismo, o yoga aumenta a disposição, a flexibilidade, desenvolve a força e a inteligência muscular. Para falar mais sobre essa prática, eu recebo aqui, então, o terapeuta Sham. Seja bem-vindo, obrigada pela tua presença mais uma vez com a gente. Quem é ativo, né? Por exemplo, o sorriso, é meio hiperativo, né? Sorriso. Eu. Quem mais que é meio hiperativo aqui na TV? Liliane Machado, o Thiago, não, o Thiago tinha que ser internado, o Thiago não tem solução. Quem mais que é hiperativo, assim? O Digno, também o nosso João Paulo, né? Acho que mais ou menos todo mundo trabalha em televisão é meio hiperativo, meio doidinho. Funciona yoga para esse tipo de gente que parece que não consegue não concentrar, mas se desligar de fazer 30 coisas ao mesmo tempo? Certo, então, boa tarde, agradecemos pelo espaço. Essa é uma das dúvidas recorrentes para as pessoas com as quais a gente conversa. A gente fala, vamos fazer uma prática de yoga? Não, mas eu sou muito agitado, eu não vou conseguir ficar parando lá meditando. E a gente fala, olha, vamos fazer uma prática para você primeiro experienciar o que é a prática. Então, a gente estava conversando, existem práticas que são um pouco mais lentas, um pouco mais contemplativas, movimentos bem suaves, né? E assim como existem também movimentos e práticas que são mais dinâmicas e que vão privilegiar, mais fortes, e que vão privilegiar pessoas que já, de repente, já têm até um preparo, ou pessoas que precisam de um movimento de forma inicial. Apesar de que essas pessoas mais agitadas, que elas vão também conseguir perceber benefícios ao entrar numa postura, por exemplo, onde você precisa permanecer e com força, ou seja, com foco, com a consciência na sua respiração, e aquilo começa a fazer a transformação que é um dos benefícios do yoga. É autoconhecimento puro do próprio corpo, a gente, por exemplo, a própria respiração. Sim. A gente não presta atenção, a gente respira automaticamente, respira errado normalmente, mas se a gente parar para prestar atenção, por exemplo, na respiração, a gente começa a entender o corpo da gente. Essa talvez uma das grandes buscas? Isso é uma coisa interessante, porque eu poderia dizer que o yoga seria uma prática de autoconhecimento intensiva, já que você é colocado na sua própria presença. E muitas vezes a gente pensa no nosso dia e pensa, nossa, como é que eu cheguei aqui, estava dirigindo, não percebi nada no caminho, e parece que nós não estávamos lá. E de fato, em muitos casos, o corpo estava, mas a nossa consciência estava em outro lugar. Isso é tão normal, gente. Normal, extremamente comum. Tá fazendo alguma coisa aqui, mas tá fora, né? Exatamente. E a prática do yoga vai ser o treinamento de você estar cada vez mais presente, estar no aqui e agora. E assim como você, durante uma prática, vai estar no aqui e agora, seja através das respirações ou através das posturas que são propostas no yoga, isso se estende para outros momentos da sua vida. Então, você vai chegar no trabalho, vai chegar no escritório e vai ser capaz de estar mais focado, vai estar mais presente naquelas tarefas. Com aquilo ali. Conectados naquilo. Eu já vi até gente falando que na hora de namorar, eu já escutei uma pessoa dizer isso uma vez, morri de rir. Que na hora de namorar ela tá pensando, né, como é que ela ia fazer a logística para dar conta de buscar os filhos, um na escola e o outro que estava em outro futebol e estava namorando de tarde com o marido. Ou seja, nem nessa hora a pessoa estava ali conectada. Uma coisa, o corpo está fazendo uma coisa e a tua cabeça é outro lugar. Sim. O que é muito comum, né, até por tantas tarefas que a gente tem no dia a dia. Sim. Mas, por exemplo, assim, quem está em casa agora, dá pra gente começar em casa, a gente fala em meditação, por exemplo, a tirar um tempinho e aprender a se conectar àquela paradinha, porque dizem que quem medita um tempo aí por dia vive mais e vive melhor. Dá pra gente fazer isso sozinho? Então, existem grupos de meditação, como esse que a gente conduz, por exemplo, e que ajudam o indivíduo a começar a entender melhor, que apesar da meditação ser uma coisa simples, mas no início a força de um grupo pode ajudar a gente a conseguir estar naquele momento de meditação. E sim, depois a pessoa pode vir a fazer sozinha. Como é que a gente esvazia a mente? Fala assim, meditar e esvaziar a mente. Como é que a gente faz isso? Não é isso? Não é, viu? Já falou que não é esvaziar a mente. É fazer o quê? Meditar. Quem tá em casa sentadinho ali quer ouvir, eu vou tentar fazer isso daqui a pouco. Sim. Começa como? Olha, eu diria que
mais do que esvaziarmos a mente, seria nós conseguirmos adotar uma conduta diferente, mesmo quando a nossa mente está cheia. Então, seja para pessoas que têm poucas coisas, e aquelas poucas coisas já deixam a pessoa completamente doida. Assim como tem pessoas que têm um monte de coisa e nem sempre estão tão doidas assim. Então, a prática de yoga, a prática de meditação, vai nos dar essa capacidade de administrar melhor a forma como nós estamos diante dos nossos pensamentos ou dos nossos afazeres diários, dos nossos compromissos. E uma coisa interessante desses pensamentos o tempo todo girando na nossa mente é que toda essa carga de informação que passa através de nós, ela vai também se cristalizando no nosso corpo, muitas vezes somatiza, seja em forma de doenças, já no estado mais avançado, ou no estágio anterior, através de tensões. Essas tensões, e que muitas pessoas reclamam, poxa, sinto dores nas costas, dores nos ombros, essas tensões, elas estão o tempo todo roubando a nossa energia. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam numa prática de yoga e dizem, olha, eu não consigo dormir direito, ou eu estou muito preocupado, sinto dores no estômago. E às vezes, questão de uma ou duas práticas, ela percebe uma mudança completa na vida. E é claro que não foram apenas as posturas físicas, mas sim algum desligamento dessas tensões e a forma como ela se coloca diante dela mesma, e aos poucos vai mexendo nessas emoções cristalizadas no nosso corpo. Então, é a mente trabalhando a favor do corpo. Exatamente, fazendo o caminho inverso daquilo que nós criamos. As emoções criaram as tensões, através do desfazimento dessas tensões nós conseguimos também criar mais espaço na nossa vida em nível astral ou nível mental, por exemplo. Quando a gente pensa em meditar, né, já pensa em fazer assim, perninha meio que dobrada, assim, tem como é flor de lótus essa posição, né, e ali a pessoa paradinha e tal. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando numa entrevista no programa nacional, e que entendia muito do assunto, não vou lembrar agora o nome, mas que dizia o seguinte: eu consigo meditar no carro. Enquanto eu estou, por exemplo, no trânsito de São Paulo, eu consigo tirar aqueles minutos para meditar. Era um professor, enfim, alguém que, né, claro, evoluído nesse sentido, consegue fazer. Mas essa parada durante o dia, todo mundo deveria fazer? Quanto tempo a gente deveria fazer de meditação por dia? Assim, vou parar. E me explica, como é que a gente pode começar esse processo de desligar o botão por alguns minutos para renovar a energia, para a gente estar bem, para desfazer essas tensões? Eu vou começar trazendo aqui uma situação. Por exemplo, existe até na mente de muitas pessoas a ideia de que um professor de yoga, por exemplo, é uma pessoa que fala baixinho, é uma pessoa calma, tu não é calmo? Zen. Ele é calmo? Às vezes eu sou calmo, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico agitado. É brabo? Então, saindo desses estereótipos, tanto o yoga quanto a meditação, se você é ser humano, serve para você. Tanto a prática da meditação quanto do yoga, elas buscam que você possa melhor ser quem você é. Certo. Muitas pessoas chegam, mas eu vou ter que ser calmo, vou ter que ficar parado meditando 20 minutos. Não, se a sua natureza, por exemplo, assim, é uma pessoa mais agitada, mais criativa, que se envolve com as coisas... Isso vai melhorar. Isso vai melhorar, porque essa é a sua natureza. Não, você não vai forçar a barra para ficar ali parado. Perfeito. Agora, vindo para a questão de como iniciar... Um simples momento onde você esteja consigo mesmo, e uma das ferramentas que todos nós temos acesso, que é a nossa respiração. Tá. Você está Tem que cruzar a perna, né, no caso. Olha, seja de pernas cruzadas, né, tem aquela posição mais específica, aquela posição assim, mas você não precisa disso, você pode simplesmente estar consigo mesmo, fecha os seus olhos e isso vai criar a visão para dentro. Daí você pode simplesmente solta seus ombros, relaxa a barriga, solta a barriga, relaxa a respiração, solta o seu coração, solta seus pensamentos, se permita descansar. E nesses poucos instantes onde você está nessa atenção com você mesmo, você consegue aos pouquinhos vivenciar esse momento de um pouco mais de calma, um pouco mais de relaxamento. E talvez nesse momento a Cíntia está lá, meu Deus do céu, eu não consigo relaxar, meu Deus, eu não quero, está muito difícil. E no início é normal, no início nós vamos sentir essas resistências, porque assim como qualquer outra coisa que você pratique todo dia, e diga-se de passagem, nós estamos acostumados ao tempo todo pensar, e ocupados de um monte de compromissos. Então, nada mais natural de que, num primeiro momento, nós tenhamos essa dificuldade. Só que, assim como acontece com a nossa capacidade de relaxar, nós precisamos também praticar. Toda a prática de yoga, pelo menos a maioria, finaliza com uma prática de relaxamento, por exemplo. E é interessante porque nas primeiras práticas as pessoas estão se mexendo, estão se coçando, estão ali, não conseguem se sentir à vontade.
E a gente consegue perceber que à medida que as práticas transcorrem, a evolução de a pessoa conseguir relaxar. Porque hoje, até mesmo soltar-se e relaxar-se, descansar, é algo que nós precisamos reaprender. E até culturalmente, porque até aconteceu uma coisa bem engraçada um dia desses, que eu saí do trabalho e falei, meu Deus, hoje eu não tenho nada. Que bom, né? E aí eu fui pra casa, tomei banho, botei uma roupa confortável, liguei a televisão e fui ver filme. E aí uma pessoa me ligou, uma amiga, disse, o que tá fazendo? Tá trabalhando? Eu disse, não, já saí e tô deitada aqui esperando o horário de buscar as crianças, tô vendo TV. Deitada? Sim, tô vendo filme. Como tá vendo filme? Hoje é terça-feira, tá louca? Deitada? Tem tanta coisa pra fazer. E parece que é uma ofensa até hoje em dia você tirar um tempo e dizer, não, eu não quero fazer nada hoje. Parece que você é cobrado também por uma sociedade onde você tem que estar no 220 todo o tempo e que o teu tempo, ou de dizer assim, ó, hoje eu não tenho compromisso, eu vou dormir até 9 horas da manhã. Já parece que você é vadio, já parece que você não dá conta da vida. Quer dizer, o que poderia ser bacana, a cesta depois do almoço, aquela descansadinha que os avós da gente davam, né? Aquele soninho talvez até mais tarde, quando extremamente pode. Benéfico, diga de passagem. É benéfico, e parece que as pessoas estão extirpando isso da vida como se fosse uma ofensa. Meu Deus, mas eu não posso ir pra casa deitar. Como é que eu vou pra casa deitar? Como é que eu vou dormir até as 9 hoje? Tenho que fazer isso, tenho que... Calma, dá pra fazer as duas coisas e a gente olhar um pouquinho mais pra si. Aquele chazinho depois do almoço, né? Comer com calma. Nós vivenciamos a cultura do sempre estar ocupado, do sempre estar agitado. É bem isso. E como você falou, muitas vezes a pessoa, ela até quer descansar, mas algo dentro dela diz, não, vai varrer a sua casa ou vai terminar um compromisso, vai mexer numa tarefa. E aí, é impressionante, Cíntia, a gente vê que, por exemplo, num desses relaxamentos ao fim da prática, a pessoa chega a chorar, porque são tantas emoções. Que estão contidas. É tanta coisa contida que não tem outra forma a não ser o choro. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que o Vale do Itajaí, a nossa região, ela é campeã nacional na utilização de antidepressivos. É verdade. Então, assim, isso tudo nos dá ainda uma maior dimensão da importância de uma prática como a do yoga, que é uma prática de autoconhecimento, cujos benefícios são alongamento, né, maior força, maior capacidade de foco, regula todo o nosso sistema hormonal, Cíntia. Então, você vai perceber que, por exemplo, a pessoa, ela vai fazer uma prática de yoga que, a princípio, ela não mexe com peso, nem com nada que seja extremamente extenuante ou cansativo, mas as pessoas começam a passar por uma transformação e, muitas vezes, é extremamente rápida. Física. O equilíbrio, exatamente, físico, mental, o completo. Postura muda. Postura muda. Até a musculatura muda. A simples abertura, Cíntia, do nosso peito. Quantas pessoas, se a gente for perguntar agora para os espectadores, a gente tende a andar assim, a gente está cansado da vida, né? Quando a gente abre o peito, para quem tem problemas com tristeza ou algo do tipo, abre o peito e vai sentir como isso faz diferença. Até porque de manhã tem um jeito, eu sei que eu tenho que encerrar, Sueli, não briga comigo, mas assim, ó, tem um jeito, por exemplo, que uma vez eu vi, esse mesmo cara que eu vi na entrevista, que ele falou, uma das coisas que a gente deveria fazer de manhã, quando se espreguiça, estava deitar de bruço, e erguer para trás, né, erguer o tronco, e abrir o peito, deveria ser uma das nossas primeiras respirações, que se a gente vê o que o cachorro faz, né, ele disse, é o que os animais fazem, aquela espreguiçada para frente, e aquela abertura pro peito mesmo. E a partir dali, a gente começa a sentir diferenças até no nosso despertar. Uma coisa tão pequenininha. Né? Exatamente. Eu tenho que encerrar, mas eu queria que tu deixasse um telefone, porque quem tiver dúvida pode entrar em contato com vocês. Sim, te agradecemos pelo espaço. O Espaço Índigo fica na Rua Tiradentes, que é no bairro Bom Retiro. O nosso telefone é 32220915 e o nosso site é espaçoíndigo.com.br. Qual é a Rua Tiradentes? Rua Tiradentes é a Rua do Ecomax. Aquele morrinho do Ecomax. Ali perto da Ering, ali no Bom Retiro. Subiu a Rua do Ecomax. Primeira Casa Amarela, um espaço belíssimo, nossa nova sede. Muito bem. Obrigada por ter vindo, querido.